E aí, pessoal? Gás ultrapassou a velocidade da luz com aquele efeito mesmo? Bora ver o que a matemática tem a dizer sobre isso. Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui como parte daqueles meus vídeos sobre a velocidade de Dragon Ball. Na verdade, esse vídeo aqui não estava programado. Ele surgiu porque o Gás mostrou um grande efeito de velocidade no último capítulo de Dragon Ball Super. E aí, obviamente, a internet, os fanboys de Dragon Ball ficaram malucos, alegando que aquilo realmente comprovava que o Gás tinha velocidade da luz. Eu realmente gostaria de saber como que eles podem afirmar que eles tinham velocidade da luz baseado num feito em que eles não têm a distância percorrida. E aí eu ouvi de tudo. Eu ouvi gente dizendo que o Gás atravessou galáxias, atravessou sistemas solares, atravessou universos. E de onde é que eles tiraram essas informações? Eu vou dizer de onde que eles tiraram essas informações, mas eu já aproveito para dizer que eles tiraram informações ou falsas ou precipitadas. Mas antes de mostrar qual foi a velocidade que o Gás atingiu nesse feito, eu vou pedir que você mande aquele like na velocidade da luz e que você mande aquela inscrição, aquele V é igual a D dividido por T no botão da inscrição desse canal, porque só assim vocês vão receber as notificações de novos vídeos envolvendo Dragon Ball, One Punch Man, ciências, quadrinhos e etc. Aqui eu garanto que tudo que eu falo é embasado no método científico e embasado nas obras que estão sendo analisadas. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, gente, eu estou aqui com as minhas fontes abertas, então eventualmente eu vou olhar para cá porque é onde o meu computador tá. E por que eu vou ficar o tempo todo consultando as informações? Porque eu não sou fanboy, caceta. É fanboy que fica tirando informação das profundezas da bunda. Eu não tiro informação da bunda, eu tiro informação da obra oficial. E eu vou mostrar que aquele efeito do Gás não foi um feito de velocidade da luz e não é baseado em vozes da minha cabeça, não. É baseado em informação oficial, é baseado em obras oficiais. E que obras são essas, vocês já vão ver. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma cena que na verdade não é do Dragon Ball Super, é do Dragon Ball Z. Depois que o Cell atacou o exército da Terra, o Goku foi pro templo do Kami-sama e perguntou pro Piccolo se ele podia se dividir com o Kami-sama de novo para que as esferas da Terra pudessem voltar a viver. E então, o Goku tentou ir pro planeta Namek, mas surprise, ele não conseguiu. Mas para ele ir pro planeta Namek, tentar chamar um Namekiano para se tornar o novo Kami-sama, ele foi pro planeta do Sr. Kaiô. E o Goku só conseguiu ir para Namek porque o Sr. Kaiô utilizou as antenas dele para mostrar o caminho. O Sr. Kaiô consegue utilizar os próprios poderes dele como uma extensão dos sentidos de quem está com ele. Ou seja, quem toca nas costas dele consegue ouvir o que ele está ouvindo, ver o que ele está vendo, e os Kaiôs têm essa habilidade. Então, se o Goku conseguiu usar um teletransporte para tão longe, foi porque o Sr. Kaiô permitiu que ele fizesse isso. O Goku não conseguia fazer isso sozinho. Isso já quebra de uma vez toda a linha de raciocínio do fanboy maluco de Dragon Ball que diz que o Goku consegue usar teletransportes intergalácticos. Ah, mas o Goku conseguiu se teletransportar do planeta do Bills para a Terra. Sim, isso é verdade. Só que isso só aconteceu por causa dessa série de eventos que vocês vão ver agora. Não se preocupe. No que diz respeito à sua preciosa família, pode ficar bem tranquilo que vou matar todos no mesmo exato instante. Para proteger minha família, para proteger todas as pessoas, eu tenho que deter você. Como vocês puderam ver, primeiro, o Freeza ameaçou a família do Gohan e isso deixou ele irritado. O que acontece quando o Gohan fica irritado mesmo? O poder dele aumenta. E no final da cena, o Gohan ainda faz isso aqui.
Vocês perceberam que o Gohan concentrou todo o poder de Super Saiyajin dele e jogou pro alto? O que ele estava fazendo ali? Ele estava simplesmente usando o poder dele como uma antena para que o Goku conseguisse encontrar aquele poder. E só aí que o Goku usou o teletransporte. E mesmo assim o Goku ficou muito tempo se concentrando. Coisa que não aconteceu nas cenas da luta do Goku contra o Gas. Então não adianta vocês tentarem tirar do contexto, porque esses detalhes eu não deixo passar batido. Vocês deixam porque das duas uma. Ou vocês esquecem, ou vocês querem enganar o público, que é exatamente isso que a maioria dos fanboys gosta de fazer. Fingir que as coisas que refutam o argumento deles não existem, mas eu não deixo esses detalhes passarem. Na própria saga do Majin Buu, quando o Dendê dá a ideia de usar as esferas de Namek para restaurar a Terra, o próprio Goku diz que ele não conseguiria ir para Namekusei com o teletransporte dele, pois Namekusei estava muito longe e os Namekianos têm o Ki muito baixo. É o Goku que fala isso. Só essa fala do Goku já prova que existe uma relação distância-poder. Ou seja, quanto maior o poder, maior a distância que o Goku consegue se teletransportar. Porque se o poder do cara que ele tá usando como ponto de referência for muito grande, isso quer dizer que aquele poder chega no raio de percepção do Goku. Se o poder for muito baixo, o poder não chega no raio de percepção dele. É assim que funciona. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando da relação distância-poder? Porque o primeiro teletransporte que o Goku usou, ele usou como ponto de referência o Jaco. No momento em que o Goku agarrou o Gas e se teletransportou, ele usou como referência o Ki do Jaco. Mas será que o Jaco é um guerreiro poderoso? Pois eu vou dizer exatamente o quão poderoso o Jaco é. Eu sei que vocês vão odiar isso que eu vou dizer, porque isso vai jogar o nível dos personagens, pelo menos os personagens mais fracos de Dragon Ball, pra bem baixo. Vocês aí que ficam achando que, sei lá, que Kuririn vence Naruto, que o Tenshinhan vence a galera de One Piece inteira. Pois segura aí isso que eu vou dizer. O Jaco é mais fraco do que o Raditz. E eu não tô falando isso baseado em Dragon Ball. Eu tô falando isso baseado no mangá do Jaco, que é canônico dentro da história de Dragon Ball. O Jaco, ele foi pra Terra exatamente porque o Rei Galáctico identificou uma nave Saiyajin indo para a Terra, que por sinal era a nave Saiyajin do Goku. Foi inclusive nessa aventura que ele conheceu a irmã mais velha da Bulma. E quando a irmã da Bulma pergunta se o Jaco vai conseguir derrotar o tal Saiyajin, o Jaco responde isso aqui, dá uma olhada. Posso derrotá-lo se ele ainda for jovem, mas não haverá nada que eu possa fazer se ele for adulto. Ora bolas, o que é o Raditz se não um Saiyajin adulto? Então sim, o Jaco é mais fraco do que o Raditz, e todos aqueles soldados do Freeza, todo aquele mutirão que lutou contra os Guerreiros Z, exceto evidentemente o Tagoma, são mais fracos ainda. Não é à toa que o Mestre Kami lutou contra aqueles caras. Foi o Mestre Kami que treinou pra caralho e ficou poderoso? Não, aqueles caras são os bostinhas, aqueles caras são a ralé, são guerreiros fracos, por isso que eles usam laser. Eles não são fortes. Então a gente para e pensa. O próprio Goku falou que o Jaco estava em um planeta próximo, e o próprio Jaco tem um poder baixo. Então, junto ao fato de que o poder dele era baixo e que o próprio Goku disse que o planeta era próximo, então sim, a distância era pequena. A distância que o Goku teve que percorrer no primeiro teletransporte era uma distância pequena. Depois disso, ele foi para um posto avançado da Patrulha Galáctica, em que todos eles devem ter um nível de poder minimamente próximo ao Ki do Jaco. Lembrando que o Meros não aparece nesse mangá, então não dá para dizer que o Goku se guiou pelo Ki do Meros, que provavelmente é o maior Ki ali. Então ele foi de novo para uma distância pequena. Daí ele se teletransportou para outro lugar envolvendo a Patrulha Galáctica. Ou seja, mais uma vez ele se guiou por um Ki
pequeno. Depois disso, ele se teletransportou para perto do Monaka. O Monaka tem um Ki miserável. Como que o Goku sentiu o Ki do Monaka? Simples, o Monaka estava perto. Depois ele vai para o QG Galáctico, depois ele vai para a Prisão Galáctica e ele fica por vários momentos indo para pontos da Patrulha Galáctica. Ora bola, gente, vamos fazer um exercício mental aqui. A maior concentração de brasileiros no mundo não é no Brasil? Então a maior concentração de membros da Patrulha Galáctica é em torno do QG Galáctico. Ou seja, todos esses pontos que o Goku está se teletransportando são tudo próximos ao QG Galáctico. São distâncias que nós podemos considerar como distâncias astronomicamente curtas. O Goku ainda se teletransporta para um asteroide onde tem uns polvos mega aleatórios que claramente não são guerreiros poderosos. Depois ele se teletransporta para dentro da nave da Patrulha Galáctica, que tem também os guerreiros aleatórios ali, que não tem nenhum poder mega poderoso, até que ele encontra o Whis, o primeiro cara realmente poderoso que ele pode ter usado como ponto de referência. E aí você pode pensar, mas se ele usou o Whis como ponto de referência, então aí ele foi para uma distância longa. Não, não foi. Sabe por quê? Porque quando ele estava no planeta onde o Whis está, que é o planeta Switch, ele usa de novo o poder anterior como ponto de referência, ou seja, uma distância curta. E por que eu tô falando de distância curta? Porque vocês lembram que a primeira distância que o Goku se teletransportou era de um planeta próximo? O que é um planeta próximo para os padrões de Dragon Ball? Será que é a mesma coisa que um planeta próximo no nosso mundo? Na própria cena em que o Goku se teletransporta para o local onde o Jaco tá, a gente consegue ver um planeta próximo do planeta onde o Jaco tá. E a gente consegue ver o globo planetário, a gente consegue ver o anel em torno do planeta, a gente consegue ver um planeta. Os dois planetas mais próximos da Terra são Vênus e Marte. Vênus está a 41 milhões de quilômetros. Marte está a 62 milhões de quilômetros. Esses dados são oficiais, eu não estou inventando. E eu vou mostrar uma coisa que vai chocar vocês. Dá uma olhada nessa imagem, que é uma foto tirada por uma sonda que está em Marte. Olha essa foto da Terra vista de Marte. Você consegue identificar um planeta nessa foto? Você está vendo uma poeira, enquanto em Dragon Ball você vê um planeta inteiro. Ou seja, planetas próximos em Dragon Ball são planetas muito mais próximos do que planetas próximos aqui no nosso mundo. Então, se eu disser para vocês que a distância que o Goku se teletransportou no primeiro teletransporte dele e em todos os outros fosse a distância da Terra até Marte, eu estaria super exagerando na distância. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou exagerar ainda mais e mostrar para vocês que não faz absolutamente nenhum sentido usar esse feito como prova de que o gás ou o Goku tem velocidade da luz. Eu fiz isso numa live quando os comentários sobre a velocidade da luz começaram a pipocar no meu último vídeo, porque pelo visto pouco importa o que eu falei na minha análise. Eu falei de bullying, eu falei de instinto superior, eu falei do estado natural do Goku, mas pelo visto não importa, o fanboy só quer saber de um personagem que é poderoso, que é rápido e que tem velocidade da luz. Então vamos lá, a primeira coisa que o Goku fez foi se teletransportar para um planeta onde o Jaco estava. Aí o gás foi atrás dele. Depois o Goku se teletransportou para uma região que, como eu falei, era dominada pela Patrulha Galáctica. Era super concentrada de postos da Patrulha Galáctica ali. E como todos os teletransportes que o Goku usou eram teletransportes de curta distância, afinal, os membros da Patrulha Galáctica são fracos, como a gente já pré-definiu no início do vídeo, então ele no máximo usou um teletransporte com a distância astronomicamente curta, que aqui a gente está considerando como algo um pouco acima da distância entre a Terra e Marte. Como a distância entre a Terra e Marte, como eu falei, são de 62 milhões de quilômetros, eu vou exagerar, eu vou jogar mais para cima ainda. Vamos considerar 80 milhões de quilômetros. Então vamos refazer o caminho. O Goku sai do planeta cereal e vai para o planeta onde o Jaco tá, que a gente já comprovou que é uma distância curta. Então vamos considerar a distância de 80 milhões de quilômetros, que é mais do que a distância entre a Terra e Marte e que nós já falamos que é absurdo considerar essa distância nessa análise, porque na verdade a distância foi muito menor.
Mas tudo bem. Depois ele vai para um posto dominado pela Patrulha Galáctica, se guiando por quis baixos de membros da Patrulha Galáctica, portanto, também uma distância curta. Aí ele fica usando teletransportes regionais, por assim dizer. É como se o Goku estivesse num planeta e dentro desse planeta ele estaria usando teletransportes entre países ou entre cidades, o que astronomicamente são coisas desprezíveis. E depois disso, ele foi para onde? Ele foi para o planeta onde está o Whis, que por mais que seja um cara poderoso, nesse caso não importa ele ser poderoso, porque depois ele voltou para o mesmo lugar onde ele estava antes, ou seja, para um lugar que ele seria capaz de encontrar um Ki baixo. Então, mais uma vez, podemos considerar a distância que nós estamos considerando desde o início, só que exagerando ela. Ou seja, eu já estou exagerando supondo que é a mesma distância da Terra até Marte. Já estou exagerando só pensando nisso. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar mais ainda. Eu tô jogando de 62 para 80. Foi esse o trajeto que o Goku fez com teletransportes. E aí, quando ele conseguiu enrolar o gás lá no planeta Switch, aonde o estava, e eu sei que era o planeta Switch porque o Bills fala logo no início do mangá de Dragon Ball Super que o planeta Switch é o planeta onde tem os seres que fazem os bolos mais deliciosos do universo, e o Whis fala que aquele é o planeta onde tem as melhores sobremesas. Aí o Goku volta pro planeta Sadala usando o teletransporte, seguindo cada caminho que ele fez, porque se ele conseguisse sentir o Ki do Granola ou do Vegeta, ele teria ido direto. Ele foi seguindo os pequenos caminhos exatamente porque ele só conseguia sentir o Ki de quem estava minimamente próximo a ele. O Gas fica preso e vai voando. Mas se ele fez 3 caminhos de, no máximo, 80 milhões de quilômetros, quer dizer que no total ele faria no máximo também, e eu estou falando no máximo por quê? Porque não existe comprovação nenhuma de que esses pontos aonde o Goku se teletransportou eram pontos alinhados sobre uma mesma reta. Do contrário, a distância seria menor, mas aqui eu estou considerando a mesma reta para dizer exatamente que é uma distância maior do que a gente pode realmente especular. Então, na melhor das hipóteses, Gas teria percorrido um trajeto de 240 milhões de quilômetros em 20 minutos. 20 minutos são 1/3 de hora. 240 milhões de quilômetros em 1/3 de hora são 720 milhões de quilômetros por hora. E isso são 66% da velocidade da luz. Ou seja, exagerando a distância 2 vezes, porque eu já estou exagerando considerando que é a distância entre a Terra e Marte. Exagerando de novo, simplesmente considerando que é uma distância maior ainda, colocando quase 20 milhões de quilômetros acima disso. E o Gas leva 20 minutos para fazer esse trajeto. E mesmo assim ele fica abaixo da velocidade da luz, então, na verdade, a velocidade dele não é nem de 60% da velocidade da luz. E não tem nem a desculpa de que ele podia estar se poupando, porque ele estava desesperado, ele estava louco para chegar onde o Goku tá. Isso, inclusive, olha, eu vou aproveitar o momento e desabafar. Porque no primeiro vídeo sobre velocidade da luz do Goku que eu fiz, eu falei que se o Goku tivesse velocidade da luz, aquela cena em que o Goku tá na plataforma celeste procurando o Ki da Bulma para usar o teletransporte, ao invés dele simplesmente ir voando, aquilo lá comprovaria que o Goku não tem velocidade da luz. Por quê? Porque ele não precisaria perder tempo se concentrando. Ele chegaria lá em frações de segundo e impediria o desejo feito ao Shenlong. Eu usei esse argumento e essa cena do Gas comprovou exatamente o que eu falei, que na dificuldade em usar o teletransporte, o personagem que é muito rápido vai preferir ir voando. Foi isso que o Gas fez, e era isso que o Goku poderia ter feito se ele tivesse velocidade da luz. E agora você, fanboy de Dragon Ball, que me encheu o saco naquele vídeo, no meu primeiro vídeo sobre velocidade da luz em Dragon Ball, vai ter que engolir, porque Dragon Ball comprovou exatamente o que eu falei naquele vídeo, há 4 anos atrás. Então não foi dessa vez que um personagem de Dragon Ball mostrou um feito de velocidade da luz. Ah, mas o Bills atravessou uma maneira
gulosa. Vai ter vídeo sobre isso, relaxa que vai ter vídeo sobre isso. Então esse vídeo aqui serve para mostrar que se algum personagem realmente tiver velocidade da luz, tem que ser possível mostrar isso matematicamente. Esse feito mostrou? Não, não mostrou. Mas se você é muito fã de Dragon Ball e gostaria que os personagens de Dragon Ball tivessem essa velocidade da luz, tenham em mente o seguinte, esse feito pode até não ter sido um feito de velocidade da luz, mas ele foi o mais próximo possível disso. Ele já é um feito respeitável. Então a gente pode esperar que talvez nas próximas sagas a velocidade da luz possa sim ser mostrada através de feitos calculáveis. Qualquer outra coisa, meus amigos, eu lamento. Não é feito calculável, você não pode especular. Aliás, eu vou falar de um jeito diferente. Não é nem que você não pode especular, é você só pode especular. Agora, provar e ainda dizer para os outros que você provou, desculpa, não, você não pode. Eu mostrei com valores exagerados, que é uma coisa que na ciência a gente chama de teste duplo cego, e mesmo assim nós não chegamos. O que é teste duplo cego? O teste duplo cego é tipo assim, como é que eu provo que uma substância não é venenosa? Ah, eu tomo uma overdose dela. Eu não vou tomar um pouquinho, eu vou tomar muito. Se eu não morrer é porque ela não é venenosa. Isso é um teste duplo cego. Isso foi um exemplo, por exemplo, que um grupo de pessoas usou para provar que homeopatia não funciona. As pessoas se organizavam, tomavam medicamentos homeopáticos em grande quantidade, não acontecia absolutamente nada com eles, eles tomavam realmente uma overdose homeopática, não acontecia nada, logo, tá comprovado, homeopatia não funciona. Foi exatamente isso que eu fiz aqui nesse vídeo. Eu peguei valores exorbitantes, muito além do que Dragon Ball teria condição de oferecer, e mesmo assim nós não chegamos no resultado que vocês fanboys queriam que a gente chegasse. Então não, Gas não atingiu a velocidade da luz, e se Gas não atingiu sendo o guerreiro mais poderoso do universo, Granola também não atinge, Goku também não atinge, Vegeta também não atinge, e muito menos na saga de Freeza. Então eu termino esse vídeo desse jeito, com os meus inscritos felizes em ter aprendido um pouco mais e com os fanboys chorando até espernear.